Preciso mesmo de um nicho no crochê? Na minha opinião, não precisa. Vem comigo que eu vou te explicar por quê. Gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal. Eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez e nesse vídeo a gente vai falar sobre nichos. Para quem não me conhece, eu já trabalho com crochê há mais de 5 anos. Para quem não sabe, eu já fiz de tudo um pouco no mundo artesanal. Eu já vendi minhas próprias peças, eu já tive site, loja de materiais para as artesãs fazerem as peças delas. E atualmente, já faz alguns anos, eu me dedico exclusivamente ao ensino do crochê e também a ensinar outras mulheres a empreenderem, viverem de crochê, assim como eu faço hoje em dia. Então eu tenho bastante experiência para compartilhar com vocês. E eu faço isso nesse quadro aqui, que é o Cá Entre Nós, a nossa série de vídeos aqui no canal sobre empreendedorismo artesanal. Tem muito conteúdo bom que vai te ajudar, então já vou deixar linkado aqui nos cards a playlist para você conferir tudo. Mas hoje o tema são os tão temidos nichos. Gente, toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, inclusive esse vídeo veio de uma caixinha de perguntas, tem a pergunta: Ju, preciso de um nicho para começar? Eu realmente tenho que ter um nicho no crochê? Que negócio é esse que ficam falando que é a primeira coisa que tem que fazer? Eu vou te explicar tudo, vou te explicar por que a galera fala isso e vou te explicar como escolher seu nicho, se você precisa ou não, em que momento fazer isso e como fazer da melhor forma. Aliás, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá me seguir quando acabar esse vídeo, é @juquemfez também. Sempre tô dando muitas dicas lá e respondendo caixinha de perguntas para ajudar vocês, então aproveitem. Vamos entender primeiro, para quem não sabe, o que é um nicho? Basicamente, gente, é um termo, um conceito que o pessoal do marketing digital inventou para chamar, para nomear alguém que trabalha em determinada área de atuação, para determinar qual vai ser a sua área de atuação no crochê. Então, por exemplo, se vai ser crochê em fio de malha, cestaria, ou decoração para casa, bolsa de crochê, ou então só vestuário de crochê com linha fina, só vestuário de inverno, artigos para quarto infantil, amigurumi, tem de tudo. A gente sabe que o crochê tem infinitas possibilidades, então cada uma dessas pode configurar um nicho no crochê. E aí, por que o pessoal de marketing teima, ou esses perfis de empreendedorismo que tem por aí, teimam em dizer que você precisa de um nicho para começar? O que mais você vai encontrar por aí é post carrossel com essa dica, né? E eu tenho uma opinião muito polêmica sobre isso, já vou avisar. Pra mim, isso é falta de conteúdo. Eu preciso já começar com o pé na porta te falando isso, porque eu vejo como vocês ficam desesperadas com essa questão do nicho. Me conta aqui nos comentários, você também fica angustiada de não saber se tem que ter um nicho, de não ter definido o seu nicho ainda? A gente fica quase culpada, né? Parece que tá fazendo alguma coisa errada por não saber que nicho que a gente quer. Isso é a coisa mais comum, não tem problema nenhum. Esse vídeo aqui também é para acalmar seu coração, para te explicar por que você não precisa se preocupar com isso tanto assim. E, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado com esses postzinhos de dica de carrossel do Instagram. Tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom, mas infelizmente tem gente que não tem conteúdo, fica replicando o que os outros dizem sem entender de onde vem aquilo, de onde vem aquele conceito, qual que é a estratégia por trás e confunde a cabeça de vocês. Isso é um baita de um perigo e aqui eu vou te ajudar a entender. Eu entendo também que não é só coisa de quem não tem conteúdo para passar para vocês. Também é usar esse conceito nicho de alguma forma um esforço didático de quem entende de empreendedorismo de tentar definir ali umas etapas, né? Tipo um passo a passo do que fazer. Só que fica muito reduzido, muito reducionista quando a gente coloca que uma das primeiras coisas para começar é você definir o que você vai fazer, qual a área de atuação. Parece que vai ser uma coisa para sempre, né? Imutável, que não tem muito para onde correr depois que você faz. E você pode ter calma com isso. É ali o pessoal tentando de alguma forma enxugar um conteúdo, um contexto, conceitos mais complexos do empreender, da área de negócios, e aí acabam botando essas frases muito resumidas sem explicação. A gente precisa entender que num negócio, uma das principais coisas que você tem que se preocupar é a clareza. Tem uma frase que eu sempre digo lá no Instagram para vocês que é:
Cliente confuso não compra. E a gente sempre tem que ter isso em mente no nosso negócio. As informações do seu negócio são óbvias para você, mas não necessariamente são óbvias para quem está te seguindo, para quem chegou no seu perfil hoje, até mesmo para quem te segue há muito tempo. Então, para você é muito claro, falando dos nichos especificamente, para você é muito claro que você, por exemplo, só trabalha com fio de malha. Mas muitas vezes, pensa comigo, o cliente nem sabe a diferença entre crochê e tricô. Quiçá saber a diferença entre os materiais que você usa. Ele nem sabe diferir as linhas, sabe? Então, a gente precisa sempre se preocupar com a clareza das informações. E definir um nicho é uma forma de trazer essa clareza. Por quê? E daí que vem essa ânsia de falar para o povo que vocês têm que ter nicho. O nicho, de alguma forma, ele vai te ajudar na clareza para te posicionar no mercado, para o cliente conseguir ter a referência na cabeça dele de quem, por exemplo, faz bolsa no fio de malha, bolsa de crochê, ou de qual artesã faz só artigo para quarto infantil. Porque quando você foca em uma coisa só, ou seja, quando você foca em posicionar a sua marca em um nicho, em uma área de atuação, sempre divulgando aquilo, procurando especificamente aquele cliente, por exemplo, quem quer artigos de quarto infantil são ou mães, ou familiares, ou amigos presenteando, né? Então ele vai focar em atrair aquele público que vai ser o cliente dele. E aí, você ter um nicho, você sempre se posicionar nesse mercado exclusivamente, não ficar tentando ir para os outros, vai te ajudar a ser uma referência naquele nicho. Então as pessoas vão te ter como referência nas bolsas de crochê e quando pensarem, opa, tô a fim de comprar uma bolsa, já vão automaticamente associar a sua marca às bolsas. Por isso que é uma estratégia bacana você ter um nicho do crochê. Só que esse é um lado da moeda. Tem outro também, que é quando a gente não tem clareza para nós mesmas sobre o que a gente quer sobre o nosso negócio, definir um nicho na incerteza vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E esse é o problema de você definir um nicho sem ter clareza do que você quer. Sem ter ali, não é nem certeza, que certeza é uma palavra muito forte, né, para quem tem um negócio. Mas ter ali um mínimo, assim, de certeza, de vontade de que você quer se dedicar àquele nicho. Por que isso? No começo, a gente está descobrindo tudo. É muito comum quem acabou de começar a aprender crochê, daqui a 1, 2 meses já começar a vender as peças. A gente se empolga mesmo. Foi assim comigo também. Só que aí a gente ainda está descobrindo o mundo do crochê, ainda está descobrindo as possibilidades que são infinitas. Tem tanta coisa que dá para fazer de crochê. E aí a gente peca na clareza dos nossos objetivos. E quando a gente não sabe o que a gente quer, a nossa comunicação da nossa marca fica completamente confusa. E aí faz o quê? Confunde o cliente e cliente confuso não compra. Então a gente tem que ter muito cuidado em, por exemplo, você foi lá, decidiu que você ia fazer só bolsa de crochê. Botou lá no seu Instagram, lá na bio, bolsas de crochê em fio de malha, não sei o quê. Só que aí, no seu post, nos seus posts do feed, no seu perfil, você sai postando vestuário, sai postando amigurumi, cestaria, decoração, de tudo. Isso vai confundindo o cliente. Ele vai tipo, mas ela não era só de bolsa? Será que ela tá só compartilhando algo? Será que ela vende também? O que será que eu posso encomendar com ela? Isso vai gerando essas dúvidas e aí a pessoa não vai comprar de você. Infelizmente isso acontece. Por isso é muito melhor que você se posicione de outra forma. Então, se você já sabe o que quer fazer, tem gente que é assim, né? Se apaixona por uma coisa, viu uma bolsa de crochê e falou, cara, é isso que eu quero, não quero mais nada, eu quero focar nisso. Às vezes vai até fazer outra coisa por hobby, né? A gente tem um pouco disso. Por exemplo, eu amo trabalhar com fio de malha, ensinar com fio de malha. Mas um hobby meu é fazer vestuário pra mim. Então, a gente tem essas coisas e tá tudo bem. Mas tem gente que vai lá, se apaixona por uma coisa e já tem certeza. Não, quero nicho de bolsa e ponto. Tá ótimo. Se você já sabe o que você quer, vai fundo nisso. Cai dentro. Posiciona o seu Instagram como bolsa de crochê. E sempre tendo cuidado na clareza das informações, da comunicação, para não confundir o seu cliente e de fato te ajudar a virar uma referência de bolsas de crochê. Estão pegando? Agora,
Se você ainda não sabe o que você quer, muita calma nessa hora. Vamos entender o que dá pra fazer enquanto isso. Tem um vídeo muito legal aqui no canal, que também é desse quadro, que eu falo muitas dicas sobre como começar a empreender com crochê. E uma das coisas que eu falo lá é que pra gente começar um negócio, é importante que a gente tenha o mínimo de estrutura possível, assim, para conseguir atender bem o cliente. Então, sei lá, ter um catálogo ou um site, entender os produtos que você vende, cuidar da sua precificação, que é super importante, para você já começar com o pé direito, não começar levando prejuízo. Então, todas essas coisinhas, né? Ter algum sistema de meio de pagamento para oferecer pagamento no cartão de crédito, várias coisas assim. E aí, nicho não é uma delas, mas para você começar, o mais importante que você tem que fazer é focar em ter uma mini estrutura ali para atender, para fazer as vendas que funciona. Pode ser simples, lá no vídeo eu falo mais sobre isso, vou deixar linkado aqui para vocês. Mas você tem que pensar nisso. Como é que eu faço para a experiência do meu cliente ser a melhor possível, a mais clara possível, com menos dúvidas possível? Então, é por aí. E aí, na minha opinião, muito mais importante do que você definir o nicho de cara, é você entender qual é o seu público-alvo. Por quê? O público-alvo, ele vai ser o seu potencial cliente, né? O cliente que você quer alcançar. E entender quem é essa pessoa, o que ela espera, o que ela busca, quais são as coisas que ela consome, que ela compra, vão te ajudar demais a não se atropelar nessa coisa do nicho. Então pensa junto comigo. Antes de escolher um nicho, é importante você entender, por exemplo, tem um conceito que a gente chama de macronicho, que é, por exemplo, você está dentro do macronicho artesanato. Dentro desse macronicho tem outro, que é o do crochê, porque pode ter costura, crochê, tricô, argila, cerâmica, pode ter de tudo. Então o seu nicho já está definido ali como crochê. Depois, olha só como é diferente. Qual o seu público? É quem quer comprar crochê ou quem quer aprender crochê? No meu caso, hoje em dia, é quem quer exclusivamente aprender crochê. Eu não falo mais com quem quer comprar. Então, isso já é uma baita diferença. Por exemplo, se você é uma artesã que quer vender as suas peças e também ensinar como fazer, eu recomendaria você ter 2 perfis separados para isso, para falar um assunto de cada. Dá mais trabalho? Dá, mas vai te ajudar na clareza da comunicação, porque esses 2 públicos, comprar e aprender, querem coisas completamente diferentes, assuntos completamente diferentes, o conteúdo vai ser outro. O seu cliente, às vezes ele não tá nem aí pro... Às vezes não, na maioria das vezes ele não tá nem aí pro número da agulha que você usou. Ele só quer comprar a peça ali bonita, achar maravilhoso. Então, mas uma artesã que quer aprender, ela vai querer saber qual foi a agulha, qual foi o código da cor, do fio, tudo isso. Vocês estão pegando a diferença? Então, dentro do crochê você quer fazer o quê? Quer vender suas peças ou quer ensinar a fazer suas peças? Beleza, quer vender as suas peças? A gente vai focar nisso. O seu público, começa a pensar aí o que você mais gosta de fazer. É legal você ir, por exemplo, primeiro pelos fios. Claro que pode ter outra ordem, né? Se te ajudar a ir pelos fios, vai nessa. Se te confundir, vamos para a próxima, beleza? Então vamos com calma. Por exemplo, se você viu que gosta muito de trabalhar com fio de malha, já deixa ali circunscrito, né, o seu negócio no fio de malha. Ou então, eu gosto mais de fazer encomenda de linhas finas, né? Um barbante, um fio de amigurumi, um vestuário. Então, posiciona o seu trabalho mais para esse lado. E aí, as coisas que você oferecer para os seus clientes já vão ter mais a ver com isso. Agora, pensa comigo, você pode ter um nicho, por exemplo, para quem gosta de bolsas de crochê e ainda está na dúvida, mas está ali flertando com o vestuário também. Cara, você tem um nicho maravilhoso aí que engloba tudo isso, que é moda, crochê e moda. Então você pode vender bolsa, acessório, roupa, tudo o que você quiser, dentro de um contexto crochê na moda. Ou então, você quer só trabalhar com artigos infantis. Você pode trabalhar com amigurumi, com cestaria, com tapete, tudo isso circunscrito ao mercado de peças infantis. Vocês estão pegando? Então, não precisa ser, eu só trabalho com amigurumi. Não precisa ser assim, gente, porque pensa comigo. O cliente que quer comprar artigos infantis,
Às vezes, ele chegou até você pensando no amigurumi, mas ele entrou no seu perfil, viu um tapete de fio de malha, viu um kit higiene, falou, cara, nem sabia que isso existia, olha que legal. Então, o cliente que se interessa por algo daquele macro nicho, ele também pode se interessar por outras peças que tenham a ver com o mesmo universo. Isso acaba confundindo muito vocês do pessoal falando de nicho, porque parece que o nicho tem que ser só um tipo de peça, exclusivo. E não precisa ser assim. E aí, vamos lá. Ju, mas eu gosto de fazer de tudo um pouco. Coisa para quarto infantil, vestuário, bolsa de fio de malha, acessório, tudo. Então a gente tem uma solução também para você tentar fazer no começo. Como que a gente foca nisso? Você pode fazer campanhas de vendas temáticas. Olha que incrível! Então, num certo período de tempo, por exemplo, nesse mês, você coloca a sua comunicação, fala para os seus clientes, faz uma antecipação nos stories, faz todos os seus posts falando que naquele mês você vai lançar uma coleção de bolsas de fio de malha. E aí você vai apresentando para os seus clientes o que é isso, quais as possibilidades, como que pode usar, dá dicas do produto, mostra como cuidar e oferece, por exemplo, uma coleção de bolsas de fio de malha. No outro mês, você pode estar interessada em fazer vestuário de crochê. E aí você pode fazer uma campanha voltada só para isso. Então, se você focar em uma coisa de cada vez nesse momento, vai te ajudar mais do que oferecer tudo ao mesmo tempo. Entende? Então, vocês podem focar nisso, que é super bacana. Porque vamos combinar, gente, no começo, o que a gente mais quer é pagar boleto. É vender nossas peças para pagar as contas. E fica difícil a gente ficar tão presa, ficar tão travada com esses conceitos que às vezes não condizem com a realidade. Então não tem problema, mas o legal é você pensar em fazer isso da melhor forma possível. E focar na clareza é o melhor caminho, sem dúvida, porque sempre vai te ajudar a vender mais. Tem outra frase que eu sempre digo, que pra mim é a única regra que eu sigo no meu negócio, que é uma regra de ouro pra mim, que é: só faça no seu negócio o que faz sentido para você. Cuidado com tantas vozes dando dicas na internet que confundem a gente e começa a ouvir um pouco mais a sua intuição. Por quê? O nosso negócio, no fim das contas, ele é pra gente. Ele também é pra nossa realização, ele é pra fazer sentido pra gente. Quando a gente empreende, principalmente no começo, você e o seu negócio são praticamente uma coisa só, né? Então é muito importante você entender o que faz sentido para você. Nessas horas, autoconhecimento é muito mais importante do que dicas de Instagram. Então, se algo não está fazendo sentido para você, se algo está te confundindo, está te atrapalhando mais do que ajudando, deixa isso de lado, se pergunta, cara, qual é o meu objetivo com o meu negócio de crochê? É vender as minhas peças? É pagar contas? Beleza. Então, do jeito que eu tô fazendo agora, tá fazendo sentido? Tá funcionando? Tá vendendo? Mesmo eu não tendo um nicho? Ou mesmo eu não seguindo tal diquinha? Se tá funcionando, cara, continua. Deixa aquele conceito de lado e segue pra realidade. Continua no seu objetivo. Entender quais os seus objetivos é muito mais importante. Porque só assim você vai conseguir bolar estratégias para alcançar os seus objetivos. Não ficar seguindo dica aleatória sem saber qual é a estratégia por trás, porque depois também você não vai conseguir entender se deu certo ou não, o que você alcançou com aquilo. Estão entendendo? Algo muito legal sobre ter o seu próprio negócio é que cada pessoa é única. E no empreendedorismo, gente, não tem muito essa coisa de certo e errado, sabe? Não tem ali uma receita de bolo que todo mundo vai seguir e vai dar certo. Não! Porque cada negócio é único, então cada pessoa vai ter o seu próprio caminho. Por isso é tão importante você silenciar as outras vozes e entender o que é que você quer para a sua vida. Isso vai te ajudar muito mais do que qualquer post de Instagram, eu te garanto, tá? E além disso, é super legal ver as coisas acontecendo naturalmente. No começo, a gente está conhecendo, é tudo muito novo. Então, eu particularmente recomendo que você teste de tudo, sabe? Se você só conheceu o crochê em fio de malha, mas tem curiosidades em outras coisas, cara, vai, tenta um amigurumi, tenta uma linha fina, faz uma blusa, faz um cropped, vê o que você acha, tenta fazer um tapete, procura outras coisas, porque só assim você vai conseguir tomar decisões mais assertivas. Só assim você vai ter aquele sentimento de, cara, é isso que eu quero mesmo, sabe? Então, cuidado
com essas dicas muito imperativas de tem que isso, tem aquilo. Se você não tiver um nicho, tá tudo errado, vai dar errado. Não, não vai. Quando eu comecei, por exemplo, eu não tinha nicho, sobrevivi, deu tudo certo. Como eu comentei pra vocês, quando eu comecei, eu só fazia as minhas peças de fio de malha e vendia as minhas peças. Era isso. Só que eu comecei com cestos, depois eu flertei ali com macramê um tempo, fiz umas bolsas, mas vi que não era tanto a minha vibe assim pra querer trabalhar, era mais um hobby. Depois eu descobri as bolsas, fiquei completamente encantada, vocês sabem que eu amo bolsa de crochê. Fui lá, me dediquei mais às bolsas, mas quando eu comecei eu só sabia que existia cesto, eu nem sabia da possibilidade das bolsas. Só depois que eu fui descobrir tudo que dava pra fazer com crochê. Depois de um tempo, tentei amigurumi, vi que, cara, não era a minha vibe, não era isso que eu queria, mas foi ótimo testar, porque eu aprendi outras coisas que eu pude levar pro fio de malha. Então tudo é aprendizado. Um sentimento muito melhor, você vai ter muito mais certeza do que você quer depois de testar todas as possibilidades que o crochê pode te dar, tudo que você tiver interesse. Então minha recomendação é, não se prenda a essas coisas, testa tudo que você conseguir para você conhecer. Aí, às vezes, você vai encontrar um caminho que você nem imaginava, mas que vai te deixar super realizada. Então, por exemplo, eu, depois que vendi as minhas peças, eu achei que eu queria ter um e-commerce, um site para vender peças, vender os materiais para os artesãos fazerem as peças. Durante quase um ano, eu tive esse site, eu gostava, mas eu vi que não era bem isso que eu queria, que eu não estava realizada com aquilo, que não estava fazendo sentido. Foi aí que eu decidi começar a ensinar, porque eu sempre gostei de ensinar, sempre tive um pezinho ali. E quando eu decidi começar a fazer os vídeos para ensinar, eu me encantei. Fiquei completamente apaixonada. Cada vídeo, cada aula que eu gravava, eu ficava mais animada ainda. E aí eu descobri uma possibilidade incrível. E depois disso, eu mudei o meu negócio inteiro para eu me dedicar 100% ao ensino. Então, cara, se eu não tivesse me permitido testar outras possibilidades, eu nunca estaria aqui falando com vocês. E que bom que aquela Ju do passado teve coragem de mudar de opinião, de testar. Então, saiba disso, tudo bem mudar de opinião. As decisões que você toma sobre o seu negócio não precisam ser imutáveis. Você pode mudar de opinião depois e tá tudo bem, mas é importante que a cada mudança de opinião você faça isso com clareza dos seus objetivos, buscando saber o que eu quero para minha vida, o que eu quero para o meu negócio. Isso vai te ajudar muito mais. Então, não tenha medo de mudar de opinião, de ficar com medo de, sei lá, dos outros te acharem não profissional. Tem um pouco esse tabu, né? Mas não tem problema nenhum se você fizer isso se posicionando bem, dando clareza para o seu negócio, comunicando as mudanças, dá tudo certo no final. Não vou mentir para vocês, não. Quando eu mudei o meu público, né, foi praticamente uma transição de carreira também. Meu negócio já estava todo estruturado para vender as minhas peças. Eu já vendia as minhas peças. Só que aí, quando eu mudei para o ensino, eu vi que eu ia ter que me dedicar 100% para dar certo. Óbvio. E eu queria isso. Então, eu tive que comunicar essa mudança e foi basicamente uma troca de públicos também. Eu tive que conquistar um público novo. Então, tá tudo bem você mudar de opinião. Todo trabalho dá trabalho, então vai dar trabalho mudar também o posicionamento do seu negócio. Por isso que é tão importante você não sair se atropelando, definindo nicho só porque alguém falou que tem que ter, porque senão depois vai ser mais complicado ainda, vai ser mais chato para você conseguir ter clareza da comunicação com o seu público que já te acompanha. Então vai chegar a hora sim que você vai querer definir o seu nicho, que você vai ter um pouco mais de certeza, que você vai querer se posicionar melhor para virar referência em algo específico. Dá o seu melhor sempre, que as coisas vão acontecendo naturalmente. Não precisa forçar uma barra para algo que você não quer, não tem certeza, que não tá fazendo sentido para você, tá? Espero que esse vídeo tenha acalmado o seu coração. Tudo isso aqui são coisas que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu estava começando, porque eu também tinha esses mesmos medos, essas dúvidas, angústias que vocês têm. Então espero muito que tenha ajudado. Comenta aqui nos comentários pra mim o que você tá sentindo, o que você achou, que dica que fez mais sentido pra você, que bateu mais aí. Então conta aqui pra mim. E também quero te fazer um convite. Se você quer aprender a estruturar melhor o seu negócio, a divulgar o seu trabalho, produzir conteúdo, eu tenho um workshop super legal em que eu falo sobre isso, que é o workshop Crochê que Engaja, que tá com inscrições abertas. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer, tem todas as informações lá.
E também já tem o campo para você fazer a sua inscrição. É um conteúdo muito incrível que vai te ajudar demais, eu tenho certeza. Então eu espero vocês lá. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.